Olá, seja muito bem-vindo. Hoje vamos conversar sobre uma das estruturas mais eficientes do planejamento patrimonial moderno, o modelo de 3 células da holding familiar. Ele é especialmente interessante para quem possui imóveis de maior valor e quer organizar a transmissão desse patrimônio aos herdeiros de forma inteligente e com economia tributária e menor risco de conflitos familiares. A ideia é explicar essa engenharia de forma clara. Comecemos pelo problema do caminho tradicional. Imagine que você tenha um imóvel avaliado em R$1 milhão e deseje doá-lo aos seus filhos ainda em vida. Em muitos estados, o imposto de doação pode chegar a 8% sobre o valor do bem. Isso significaria pagar algo em torno de R$80 mil somente em impostos, além de cartório, honorários e toda a burocracia envolvida. É um custo relevante, sem dúvida. E ainda assim, você não resolve necessariamente todos os pontos da organização e da proteção do patrimônio. E é justamente para enfrentar esse cenário que o modelo de 3 células foi desenvolvido. Uma alternativa estratégica prevista em lei que reduz custos e traz segurança jurídica preservando o controle do patrimônio. O modelo é construído a partir de 3 empresas, cada uma com uma função específica. A célula destino, a célula cofre e a célula veículo. Elas trabalham em conjunto para organizar o caminho do patrimônio, partindo de quem hoje é o titular dos bens até os herdeiros, passando por uma fase de proteção e de centralização. A primeira dessas empresas é a célula destino. Ela é criada com um capital social relativamente pequeno, integralizado em dinheiro real devidamente depositado em conta bancária. Em um segundo momento, as cotas dessa empresa são doadas aos filhos. Como nessa fase o patrimônio da célula destino ainda é apenas aquele capital em dinheiro, o imposto de doação incide sobre um valor muito menor do que o valor total do imóvel que se pretende no futuro vincular aos herdeiros. Assim, você já organiza quem serão os destinatários do patrimônio, com menor impacto tributário inicial. Em seguida, entra em cena a segunda empresa, a célula cofre, que é o núcleo de proteção do modelo. É nela que será abrigado o patrimônio principal da família, como o imóvel de R$1 milhão no nosso exemplo. Em vez de o bem continuar no seu nome como pessoa física, ele é transferido para a célula cofre por meio de uma operação chamada integralização de capital, prevista na legislação societária. O imóvel deixa de estar diretamente ligado ao seu CPF e passa a compor o patrimônio de uma pessoa jurídica. Em troca, você recebe cotas dessa empresa proporcionais ao valor do bem que foi integralizado. Essa mudança tem efeitos muito importantes. Primeiro, porque o patrimônio passa a estar concentrado e organizado dentro de uma empresa, o que facilita a gestão, locações, despesas. Em segundo lugar, o seu patrimônio deixa de ser apenas um conjunto de imóveis e passa a ser um conjunto de participações societárias, que podem ser planejadas de forma mais flexível do ponto de vista sucessório e tributário. Em muitos casos, essa estrutura permite uma economia significativa de impostos ao longo do tempo, sempre dentro dos limites legais. Tudo isso, claro, exige avaliação adequada do imóvel, laudos e escrituras bem elaboradas para que a operação seja juridicamente sólida. E por fim, a terceira empresa é a célula veículo. Ela funciona como uma ponte entre o patrimônio guardado na célula cofre e a estrutura sucessória já iniciada na célula destino. É por meio da célula veículo que se organiza a forma como o patrimônio caminha da célula cofre em direção aos herdeiros, respeitando o tempo, a vontade e a realidade da família. Nessa etapa são estruturadas regras societárias e contratuais que garantem, ao mesmo tempo, 2 objetivos. De um lado, a proteção e a continuidade do patrimônio para os herdeiros e, de outro, a preservação do controle e da segurança para o dono do patrimônio. Essas garantias contratuais podem tratar, por exemplo, de quem decide sobre a gestão, como se distribui os lucros, em que condições se podem vender ou não determinadas participações e o que acontece em caso de falecimento. Tudo isso é desenhado para que o titular tenha tranquilidade, sabendo que continua no comando durante a vida, ao mesmo tempo em que deixa um planejamento claro e estruturado para os seus sucessores. Em síntese, o modelo de 3 células organiza o planejamento em 3 passos. A célula destino prepara o caminho sucessório com a menor carga tributária inicial. A célula cofre concentra e protege o patrimônio relevante. E a célula veículo faz a ligação entre essas duas,
com regras e garantias que equilibram controle, segurança e sucessão. É uma estrutura legítima, amplamente utilizada no direito empresarial brasileiro, mas que exige cuidado técnico em cada etapa, documentação correta, registros bem feitos e alinhamento com a legislação do seu estado. Se você possui patrimônio imobiliário relevante e se preocupa com a forma como isso chegará às próximas gerações, esse modelo pode ser uma alternativa muito interessante a ser estudada.